Bom dia, oitavo B. Hoje é dia 22, quinta-feira, né? Vamos continuar aí com o nosso conteúdo, pessoal, na página 267. Então, nós falamos um pouquinho sobre genética, né? Sobre os cromossomos. Vamos ver então aí, falar um pouquinho mais sobre as células e sobre os cromossomos. Então, nós sabemos, pessoal, que todo ser vivo é formado por célula, né? A célula é a unidade básica do ser vivo, né? Temos seres unicelulares e temos seres pluricelulares. No caso aqui, nós vamos falar sobre os seres pluricelulares, né? Nós estamos falando da reprodução humana. Reprodução humana não, na reprodução animal estamos falando, na reprodução sexuada, reprodução animal, tá? Então, pessoal, nós temos aí as células somáticas, tá? O que são as células somáticas? São as células que vão dar origem à nossa pele, aos tecidos, né? Aí os tecidos formam os órgãos. Essas são as células somáticas. E temos as células sexuais, né? Também chamadas de gameta, né? Que são as células aonde estão presentes, que dão origem ao espermatozoide e ao ovócito, né? Então, o ovócito é a célula reprodutora feminina e o espermatozoide é a célula de reprodução masculina, tá? Então, nós temos esses dois tipos de célula. Vamos ver o que ele está falando aí, ó. Células e cromossomos. A grande maioria das células que constituem o corpo dos seres vivos pluricelulares não está relacionada à reprodução. São as células somáticas, como aquelas que formam ossos, pele ou músculo. Já as células reprodutoras, ou células sexuais, são denominadas gametas, especializadas na reprodução. Com o desenvolvimento da microscopia, constatou-se que o material genético das células é formado por diversos cromossomos, cujas quantidades podem ser diferentes em cada espécie de ser vivo. Tá. Tudo ele está dizendo aí, a quantidade, né, de cromossomos são diferentes, pessoal. Nós temos lá os cromossomos, as células haploides e as células diploides, di2, né? Prefixo latino, vocês estudaram lá em português, né? Di2, então diploide. Eles, os geneticistas, né? Que é o pessoal que trabalha aí com a genética, com os cromossomos, eles determinaram, né? Esses cientistas, esses geneticistas, determinaram que a letra N seria o símbolo de células haploide, tá? E 2N, células diploide. Vamos entender aí, ó. Na página 268, vocês têm aí a ilustração de um par de cromossomos homólogos. Então, eu tenho um par de cromossomos, olha lá. São exatamente iguais, homólogos, iguais. GNA, GNA, centrômero, centrômero, GNB, GNB. Ou seja, no cromossomo, eles são iguais, tá? Onde está o centrômero, eles estão exatamente no mesmo local, tá? Tem os dois tipos de gene, A e B, são cromossomos homólogos, tá? Eles são impar, é um par de cromossomos homólogos. Isso acontece como? Como que se forma isso daí? Um indivíduo, nós temos 46 cromossomos, tá? 23 cromossomos nós herdamos do pai e 23 cromossomos herdamos da mãe. Então, numa fertilização, quando um ovócito encontra um espermatozoide, o espermatozoide fecunda esse ovócito, tá? O ovócito vai ter ali 23 cromossomos e o espermatozoide vai ter também 23. Quando eles fecundam, dão origem a um outro ser com 46 cromossomos. Então, todo indivíduo possui 46 cromossomos. 23 ele recebeu do pai
e 23 ele recebeu da mãe. Portanto, somou lá 46 cromossomos. Por isso que nós falamos que o ser humano ele é diploide, 2N. Por quê? Ele possui 46 cromossomos, 23 da mãe e 23 do pai. Então, é o que acontece, tá, pessoal? Nesses cromossomos que estão todas essas características que eu falei para vocês na aula de ontem, que são as características hereditárias, as características chamadas de genótipos, o que eu vou passar para os meus descendentes, tá? Esses são essas células. Vamos ler aí, pessoal. Às vezes eu falo e esqueço de falar alguma coisa que está aqui na apostila. Então é bom eu sempre vou explicando e depois lendo, tá? Olha lá. Nas células sexuais há apenas um tipo de cada cromossomo. Em virtude dessas características, elas podem ser denominadas também células haploides. Utilizamos o N para representar o número de cromossomos nessas células. Nas células somáticas, lembrando, pessoal, que células somáticas são aquelas células que formam os músculos, os ossos, tá? Por sua vez, os cromossomos estão dispostos em pares, de acordo com as semelhanças que apresentam em sua forma, seu tamanho e outras características. Os cromossomos do mesmo par são chamados homólogos. Eles são semelhantes entre si, isto é, têm iguais tipos de genes nas mesmas posições, assim como o centrômero, região em que os cromossomos entram em contato. Como as células somáticas têm o dobro de cromossomos, a representação do número dessas estruturas presentes nelas é 2N. Por essa razão, são chamadas também de células diploide. Por exemplo, nós seres humanos temos 23 cromossomos em nossas células sexuais ou haploides, tá? Então, células sexuais nossas são 23. Portanto, N23. Já em nossas células somáticas ou diploides, temos 2N, 46 cromossomos, o que significa que são 23 pares de cromossomos que somados totalizam 46 cromossomos, tá? Então, nós temos 23 pares de cromossomos. Então, no total, nós temos 46 cromossomos. 23 pares ou 46 cromossomos, tá? E é aí, pessoal, que está as características. Aí ele diz lá, a formação de um novo ser humano, do ponto de vista genético, tá? Aí ele já diz, ó, ponto de vista genético, para não entrar lá na parte da religião, tá? Então, pessoal, observe aí nessa página aí, na página 268, tem a representação ali, ó, tem uma mulher, tá? E 2N, 46. Qual que é a célula reprodutiva da mulher? Ovócito. O homem, também 2N, 46 cromossomos. Qual que é a célula reprodutiva do homem? Espermatozoide. Então, ovócito 2N, 23. Espermatozoide N, 23. Quando ocorre a fertilização, certo? O espermatozoide vai fecundar o óvulo, vai surgir o que? O zigoto. Zigoto é a primeira célula, tá? É uma célulazinha que se forma quando o espermatozoide fecunda o ovócito, forma-se uma célula chamada zigoto. 2N, 46 cromossomos. Claro, a mulher mandou 23 e o homem mandou 23, juntou, deu um novo indivíduo com 46. Passado de zigoto, a próxima fase
dessa fertilização já é o embrião, N2, 46 cromossomos. Aí já começa a ter o surgimento do embrião, tá? Então, no momento da fecundação, eu tenho o zigoto, é somente uma célula. E aí, ele vai ser formado o embrião, tá? Que é 2N, 46 cromossomos, certo? Lembrando, pessoal, que existe, aqui ele não, acho que não tem aqui na apostila, mas na genética usa-se símbolo para determinar o masculino e o feminino, tá? Principalmente a hora de fazer cruzamento, né? Quando tem que aparece lá, vocês vão ver mais à frente, ou se não tiver nessa unidade, vocês vão ver isso lá no nono ano. Quando aparece lá uma pessoa, vocês vão ver bastante exercícios assim. Um homem de cabelo crespo, os olhos azuis, casou-se com uma mulher, não sei das quantas, não sei das quantas. Então, em vez dele falar dessa forma, ele coloca o símbolo do homem e da mulher, tá? E o símbolo, pessoal, vou fazer aqui na apostila e mostrar aí para vocês. Então, o símbolo é bem grande aqui. Inverti a posição aqui, deveria ter feito invertido, pessoal. Mas olhem aqui. Coloque invertido aí para vocês. Esse símbolo aqui, uma flechinha, os dois têm um círculo, uma flechinha aqui indica masculino, é o de baixo, tá? E quando tem uma cruzinha aqui embaixo, é o feminino, tá? Tô dando para vocês verem aí. Essa flechinha aqui é o masculino e aqui é o feminino. Então, vocês vão ver muito esse símbolo, tá? Por quê? Porque na genética, em vez de ficar colocando lá homem e mulher, coloca-se esse símbolo quando vai fazer o cruzamento, tá? Vocês vão aprender a fazer esse cruzamento e é bem interessante, bem gostoso fazer esse cruzamento aí. Então, é dessa forma que vai surgir esse novo ser. Vamos ler aqui o que ele está falando. Formação de um novo ser humano do ponto de vista genético. Os gametas ou células sexuais do homem são os espermatozoides e os da mulher são os ovócitos. Ambos apresentam N igual a 23. Ao se fundirem, darão origem à primeira célula de um novo ser vivo, chamado de zigoto, que tem 2N igual a 46, por somar os 23 cromossomos do pai com os 23 cromossomos da mãe. Portanto, zigoto é diploide. O zigoto passa por diversas divisões celulares, sendo que em todas ocorre a cópia exata dos pares de cromossomos existente no novo indivíduo. Ao longo de seu desenvolvimento, as células sofrem diferenciação em sua função e seu formato, para constituírem o organismo do novo indivíduo. No entanto, seu material genético permanece praticamente inalterado, mesmo após o seu nascimento e durante toda a vida. Tá? Então, pessoal, o que ele está dizendo aqui? Ó? O material genético, desde o nascimento, o resto da vida dele todo, daquele ser, vai ser o mesmo. O material genético não muda. O que muda é o seu fenótipo, é o que você vê. Eu posso mudar. Eu posso emagrecer, não é? Se a minha genética é para ser muito baixinha, eu posso, de uma determinada idade, agora não, mas de uma determinada idade, pode ser feito um tratamento com hormônios de crescimento e a pessoa crescer mais do que a genética dela diria que ela iria crescer, tá? Eu posso mudar através de lente, eu posso mudar a cor dos meus olhos. Então,
Isso eu posso mudar. Agora, o meu genótipo, do momento que eu fui concebida, do momento que o indivíduo foi concebido, ele não vai poder mudar o genótipo dele. Está lá, dentro dele, não muda. Não tem como mudar aquele genótipo, tá? Existe o quê? Existe a possibilidade de se trabalhar em relação a doenças para prolongar o aparecimento de algumas doenças que são transmitidas através de genótipo. Isso existe, tá? Então, a pessoa, porque o pai e a mãe tem uma doença lá, ela tem lá no gene dela uma probabilidade de 50% de desenvolver essa doença em 20 anos, vamos supor. Então, vamos trabalhar para que a genética pode trabalhar para que essa doença, em vez de se desenvolver em 20 anos, ela vai se desenvolver em 40. Ou, às vezes, não vai nem chegar a se desenvolver. Então, tá? Isso existe. Mas mudar o genótipo não podemos. Podemos mudar o fenótipo. Então, vocês têm que ter muito claro na mente de vocês o que é genótipo e o que é fenótipo. Genótipo, isso com certeza eu peço em prova, pessoal, tá? Genótipo é o que você não consegue mudar, e fenótipo é o que você consegue mudar. Aqui, que ele está falando em relação às células, pessoal, nós não vamos entrar muito em detalhe nessa divisão aqui celular, tá? Aqui na apostila não está entrando em detalhe em relação a isso, por quê? Mas quando ele fala em divisão celular, lá no 9º ano vocês vão ver que essa divisão celular, ela é a mitose e a meiose, que são 2 tipos de divisão celular. As células ou ela se divide por mitose ou ela se divide por meiose, tá? São 2 processos de divisão celular que nós vamos ver lá no 9º ano. Então, como aqui não está entrando nesse mérito da meiose e mitose, eu também não vou entrar nisso agora, tá? Mas lá no 9º ano, com certeza vocês irão estudar sobre isso, certo? Então, podem ficar tranquilos que lá vocês vão saber como que acontece essa divisão celular e esse embrião vai crescendo através de divisão celular, até desenvolver todos os órgãos e tudo dentro dele. Isso vai ser estudado lá no 9º ano. Nem sei se sou eu que vou dar aula para vocês no 9º ano, mas se não for eu, com certeza será o professor Marcelo e ele vai explicar para vocês essa parte aí. Então, só citou ali, tá? Não vou entrar nisso. Aí, pessoal, nessa página 269, vamos ver o que ele está falando ali, ó. Em virtude da junção dos cromossomos da mãe e do pai, o filho não será totalmente igual a nenhum dos dois. Tá aí, um detalhe que eu tinha esquecido de falar, exatamente. O filho nunca é exatamente a cópia do pai ou a cópia da mãe. É claro que existem aquelas pessoas que são mais parecidas com o pai, outras que são mais parecidas com a mãe, mas o normal é que haja uma mistura entre eles. Vamos supor, o pai o pai é japonês, a mãe não é. O filho vai ter o olho levemente puxadinho, é uma mistura. Ou então, o pai é negro, a mãe é loira, o filho vai ser de pele moreno, tá? Então, sempre tem um meio termo. Existem casos, tá, em que o pai sempre, que o filho pode ser muito parecido com a mãe ou muito parecido com o pai, mas idêntico ao pai geneticamente não. Ou idêntico à mãe geneticamente não, tá? Não tem. Lá, mas quando são... então não existem pessoas idênticas. E por que que tem as pessoas, os gêmeos idênticos? Nós vamos falar sobre isso ainda nesse bimestre, pessoal, tá? Mas normalmente não, é uma mistura do pai e da mãe. Essa nova constituição genética é conhecida como genótipo.
A manifestação dela no ser vivo tem o nome de fenótipo, que pode ser observado na cor do cabelo, na altura, cor dos olhos, formato do rosto, etc. O fenótipo, além de ser determinado pelo genótipo, pode sofrer interferências externas, como alimentação, incidência solar sobre a pele. Considerando os fenótipos e genótipos dos seres vivos, torna-se impossível que um indivíduo seja idêntico a outro. Impossível, geneticamente. Quando ele diz aqui, ó, o fenótipo é determinado pelo genótipo. Entenderam isso, pessoal? Ou seja, o que vocês podem ver externamente foi determinado pelo genótipo. Mas eu posso mudar. Pode sofrer mudanças, tá? Se eu quiser mudar, eu mudo. Olha aí, ó. Colocou aí, tem aí uma foto, né? Incidência solar é um exemplo de como o ambiente pode interferir no fenótipo de uma pessoa que passa a adquirir maior pigmentação na pele quando mais exposta à luz solar. Ou seja, né? Nós sabemos que o que dá cor à nossa pele é um pigmento chamado melanina, que nós vamos estudar também lá no 9º ano, tá? Mas a incidência do sol pode fazer com que essa quantidade de melanina ela aumente e você fique com uma cor, olha ali, ó, tem uma leve diferença, né? O mesmo rosto ali, então com certeza o genótipo dela a pele do lado direito, mais claro, mas aí com a incidência do sol se tornou mais escuro. Um outro aqui, ó. Diferentes genótipos determinam, por exemplo, os fenótipos referentes às orelhas, que podem apresentar lóbulos presos, né, ou soltos. Então, lóbulo é essa partezinha aqui da orelha aqui, pessoal. Essa partezinha aqui onde a mãe pega para puxar, né? É essa aí. Esse é o lóbulo. Então, tem gente que tem o lóbulo solto, tipo o meu aqui, ó. O lóbulo é solto, tá? E tem gente que o lóbulo ele é juntinho, ele é grudadinho. Como tá aqui, ó, nessa foto aí, à esquerda. Bem grudadinho o lóbulo, ele não é separado, tá? Isso é determinado na genética, que determina se a pessoa vai ter o lóbulo solto ou o lóbulo grudadinho, tá? Uma outra coisa que acontece nas orelhas também, pessoal, que é determinado pelo genótipo, tem pessoas que têm a orelha assim para frente, né? O pessoal fala, como que é? Tem vários apelidos que dão para pessoas assim. Isso também é genético, só que existem algumas mães que pioram essa genética, porque a criança já nasce com a orelha assim, já é genético. Aí não observa quando vai colocar a criança para dormir, né? Não observa, coloca a criança lá e deixa, porque isso aqui é cartilagem, né? Não tem osso na orelha, é cartilagem. Então ela é bem, ainda mais de bebezinha, bem flexível. O que acontece? A mãe coloca a criança lá para dormir com a orelha assim, dobrada. A criança fica horas e horas. Quando a criança acorda, a orelhinha já está mais para cá ainda. E assim vai indo, entendeu? Certo? Ela vai modelando. Então, tem coisas que são cartilagem que pode ser modelado. É a mesma coisa do narizinho da criança, né? Se você fizer esse movimento do nariz, né? Lembrar de fazer todos os dias, várias vezes o movimento, a criança passa a ficar com o nariz um pouquinho mais afilado. Mas a genética é que vai determinar se ela vai ter o nariz afiladinho, se vai ser mais aberto. Depende do que? Dos pais, tá? Então, esse é o que a gente pode mudar. Até mesmo essa orelha aqui, que ela é junta assim, pessoal, pode ser mudado, né? Você pode fazer uma plástica e tirar. É como a orelha de abano, que o povo fala. Hoje em dia é difícil ver uma pessoa com orelha de abano.
Por quê? Existe cirurgia para isso, né? Vai lá, faz uma cirurgia plástica, é uma cirurgia simples e melhora o fenótipo da pessoa, né? Hoje em dia, as pessoas se importam muito com o fenótipo, né? Não deveriam se importar tanto com o fenótipo, mas se importam, infelizmente. Aí ele tem lá, ó, para que serve? Todos os cães pertencem à mesma espécie, a Canis lupus. No entanto, eles podem apresentar muitas diferenças que surgirão ao longo do tempo. Tal processo ocorreu em virtude, entre outras coisas, de sua origem geográfica e de condições climáticas presentes nos locais onde vivem. Uma região com rigorosos invernos, por exemplo, favoreceu a sobrevivência e a reprodução de cães com maior volume e comprimento de pelos. Em regiões tropicais mais quentes, isso é uma desvantagem. Por esse motivo, cães de pelo curto e menos volumosos são mais adaptados a climas com temperaturas elevadas. Outras características que podem apresentar diferenças e semelhanças entre as raças são cor e textura do pelo, formato do focinho, orelhas e cauda, comportamento. Quanto mais semelhanças houver entre os fenótipos dos cães, menor será a variabilidade de seu genótipo, tá? Ou seja, a mistura, né? Às vezes você até tem um cachorrinho de raça e você descuida um pouquinho, ele cruza com um vira-lata e nasce um cachorro. Você fala, nem é de raça, nem é vira-lata, virou aquela mistura. É a mesma coisa que acontece com as pessoas, né? A miscigenação deu origem a fenótipos totalmente diferentes, né? Então, hoje em dia você tem, principalmente no Brasil, a miscigenação é muito grande, né? Existem países onde eles não gostam dessa mistura. E é dito realmente não vou nem citar para vocês quais são esses países, mas não é dois não, são vários países onde o governo, eles incentivam as pessoas a não fazerem essa miscigenação. Tipo assim, um loiro casar com um negro para ter um filho mulato, né? Que hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, nós temos pessoas que você olha e você fala, bom, ela é negra, ela é mulata, ela é o quê? Aí no documento tá lá, pardo. Que isso? Pardo, né? Papel pardo. Ou seja, meio estranho. Mas acontece essas miscigenação e a mesma coisa acontece com raça de animais, tá? Mas existem países que eles prezam por ter um mesmo genótipo. Eles prezam o genótipo, tá? Prezam aquele genótipo. Ó, não vai longe. Os italianos, que hoje no Brasil nós temos muitos italianos, né? Temos até colônia em São Paulo, tem, né? Colônia italiana. Eles é um país assim, até hoje. Eles não gostam dessa miscigenação. Eles acham que as pessoas não têm que se misturarem tanto para poder preservar, porque normalmente você vê os italianos, eles são todos de pele clara, né? Eles são todos de pele clara, os olhos claros. Aqui no Brasil você vê italianos, ou pelo menos filhos de italianos, que tem assim uma diferença muito grande. Não vai longe, vou dar um exemplo na minha família. A minha mãe, o meu avô, ele era italiano mesmo, não é descendente de italiano, italiano. Saiu lá da Itália, tal, veio pro Brasil, chegou no Brasil, já veio pro Brasil casado com uma italiana, que era minha avó. Trouxe de lá, da Itália.
tá? Já vieram casados. Então, vieram para o Brasil e os filhos nasceram aqui, né? Minha mãe nasceu aqui no Brasil, mas era filha de italianos legítimos. Minha mãe era loira, dos olhos azuis, mas ela acabou casando com meu pai, que era negro. Meu pai era negro, tá? O cabelo do meu pai era aquele assim, que para molhar era muito difícil. Tinha que ficar muito tempo debaixo d'água para molhar, de tão grenho que era. E a pele negra, tá? E o que acontece? Nós somos em 3 irmãos. Nenhum de nós temos características de negro, visivelmente. Visível. Mas lá na genética tem. E não tem, mas também nenhum de nós temos a característica loira. Nós não temos, nenhum de nós temos, dos filhos do meu pai e da minha mãe, nenhum tem os olhos claros, tá? Mas eles têm netos dos olhos azuis. Ou seja, é uma miscigenação, né? Ah, então eu não tenho nenhuma característica? Tenho. Agora não, mas quando eu era jovem e tal, que quando logo que isso tinha alguma importância, né? Porque às vezes saía na rua, eu saía com meu pai e as pessoas diziam, nossa, mas você é filha dele? Sou. O cabelo não é grenho, ele é negro, né? Estranho, mas sou. Geneticamente sou. Sou filha dele, sou da mistura. Mas não fiquei loira, não saí loira e também não saí negra. Deu meio termo. Então essa é a miscigenação, que os italianos não gostam. Até hoje eles não gostam disso. Mas será que eu tenho algum fenótipo que determina que eu tenho algum parente negro, que eu tenho descendência negra? Tenho. A minha gengiva é uma branca e uma preta, uma branca não, uma rosa, né? A gengiva é uma mais clara e uma mais escura, uma clara e uma escura, uma clara e uma escura. Se eu vou no dentista, o dentista sabe só de olhar para minha gengiva, ele sabe que eu sou descendente de negro. Tenho uma descendência de negro. Então eu posso passar essa característica de negro para um filho meu ou para um neto meu, tá? Então a miscigenação, pessoal, é uma coisa assim que acontece em vários países, muito mais no Brasil, tá? No Brasil as pessoas não têm muito dessa coisa de, não, vamos preservar esse tipo de coisa. Não tem isso. O que eu acho ótimo, né? Eu acho que tem que ser isso mesmo, que todos nós somos filhos de Deus e não importa se é negro, se é loiro, o que seja, somos todos iguais, né? Tá? Mas então existe isso. Tá? Então, e existem países que são assim, e são países extremamente racistas, né? São considerados racistas. Nós temos essa grande miscigenação, e mesmo assim o Brasil é um país racista. É um país onde as pessoas de cor diferente ainda sofrem muito com isso, com o preconceito, né? Imagine nesses países, então, que não aceitam a miscigenação, tá? Bom, falei para vocês que esse assunto de genética, ele dá pano para manga, né? Tem muita coisa para se falar sobre isso. Se a gente estivesse em sala de aula, as aulas seriam assim maravilhosas. Dá muito assunto, mas tudo bem. Na próxima aula, pessoal, que vai ser amanhã, né? Amanhã. Nós vamos falar sobre os tipos de reprodução. Nós temos reprodução sexuada e assexuada. Então, nós vamos falar um pouquinho aí sobre o tipo de reprodução, tá? Mas por hoje é só, pessoal. Beijo a todos, fiquem com Deus.